Caríssimos, caríssimos, se eu tivesse um pouco mais de juízo, eu talvez não estivesse publicando este vídeo, ou talvez eu não tivesse publicado nenhum dos vídeos, ou talvez eu não tuitasse o que eu tuito, ou sobretudo, isso é uma coisa que eu adoraria que tivesse alguma extensão no Chrome para isso, eu não faria comentários na timeline alheia em assuntos que não me dizem respeito, e toda vez que eu faço isso eu me arrependo. Eu deveria ter lá um plugin assim, Renê, se fosse você, né, alguma inteligência artificial que fala assim, olha, se fosse você deixava quieto, esse cara você não tem contato, esse é um assunto espinhoso, os amigos dele torcem para outro time, sei lá, mas eu sempre estou errando. Então, se vocês me permitem, eu vou errar aqui mais uma vez, e o tema é justamente inteligência artificial, o que nos aguarda. Nem adianta falar muito de futuro, porque de uma certa maneira a tua autonomia hoje já está cerceada de maneiras que você não imagina. Você vai tentar transferir não sei o que no seu internet banking do Banco do Brasil e fala, lamento, mas não, você não pode transferir porque tem aqui um limite. Para a sua própria segurança, nós estamos condicionando o que você pode fazer. Da mesma maneira, essa câmera que eu estou usando agora, ela está no modo automático. Automático, então ela de uma certa maneira me previne de fazer algum erro crasso. O microfone também que eu estou usando aqui também tem um nível automático para não errar de maneira muito gritante com relação à captação de som. Então a gente está de uma maneira ou de outra cada vez mais cercado de algoritmos que não são tão inteligentes assim, são algoritmos, não, alguém programou, né? Alguém programou, aliás, uma coisa interessantíssima, o meu smartphone, se eu quiser eu posso deixar ele automático para só bater a foto a hora que alguém sorri, né? Ou então ele tirar várias fotos, aí ele meio que escolhe sozinho qual que foi a melhor. Aí eu falo, cara, e se eu não quiser ninguém sorrindo, né? Mas tudo bem, se foi bom, algum maluco lá definiu o que ele acha ótimo por algum critério, o algoritmo vai otimizar isso daí e pronto, né? Então eu posso abrir mão na minha câmera, no meu microfone, várias coisas do automático, mas isso acho que ainda está um pouco longe de um cenário que eu não sei até que ponto vai ser assustador para você, ou para mim eu sei que é, vamos imaginar que as máquinas, e não vai demorar muito, elas fiquem realmente mais inteligentes que a gente, em que elas realmente tenham mais dados para avaliar, né, mais visão, mais capacidade e tal, para dar pitaco na nossa vida. Então vamos imaginar que, sei lá, eu vou tirar uma foto, aí ele fala, não, Renê, se fosse você, eu acho que eu esperava o tempo melhorar, porque a previsão do tempo é para que daqui a meia hora saia sol, então não tire foto agora. Ok. Ou então que essa mesma inteligência artificial um dia fale, Renê, é o seguinte, você já publicou demais hoje, eu se fosse você, faria tal coisa. E aí, a gente já viu isso em vários cenários de ficção científica. Quando você pega a Odisseia no espaço, ou 2001, a inteligência artificial a bordo, Hall, falou, pensando bem, a missão é mais importante do que os astronautas, então eu mato esses caras todos porque a missão é mais importante. A gente já viu um monte de distopias, né, em ficções científicas um pouco bizarras e tal. Mas e se começar a acontecer um fenômeno peculiar, vamos supor, eu vou abrir uma conta no banco X, e aí a inteligência artificial fala, olha, Renê, na boa, veja bem, eu sei o que você já fez no verão passado, eu sei quais são os seus produtos. Cara, desculpa, não vai dar porque eu conheço você, eu consigo prever do que você é capaz, então, portanto, você não tem... Aí você fala, como? Né? A hora que as máquinas tiverem uma capacidade notoriamente superior à nossa, e elas começarem a ter, entre aspas, algum tipo de consciência, né? E elas começarem a orientar demais a nossa vida, e aí? Né? As máquinas vão te dar uma segunda chance, elas vão te dar um voto de confiança, elas vão te dar crédito, ou então, sei lá, vamos supor que você está ali numa situação qualquer de emergência numa UTI, aí a máquina decide, falou, vamos pensando bem, Renê, é o seguinte, os nossos recursos aqui são limitados, você já falou o que você tinha para falar, então desculpa, eu acho que eu vou deixar você morrer, melhor assim, e eu vou cuidar mais desse cara aqui que tem mais potencial. E como é que fica essa questão? Esse futuro não deve tardar,
de alguma maneira, já está começando a acontecer. De pequenas maneiras, seja o seu, sei lá, seu ranking qualquer no Facebook, seja a maneira como o banco calcula seu crédito, seja a maneira que instituições fazem algum tipo de perfil online que vai servir de referência para que outras empresas procurem sobre você, já está começando a acontecer. Mas o que realmente me assusta é na hora em que realmente nós estivemos de joelhos mesmo perante alguma coisa que é onisciente, onipotente, onipresente, né? Como se a gente estivesse de novo diante de uma divindade, só que essa divindade bastante concreta, não tão imaginária assim, e a gente tivesse que efetivamente criar quase que orações, né? Perdoai-nos, ó máquina, porque não sabemos o que fazemos, tende piedade de nós, né? Não nos deixeis cair em tentação, não deixei cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Cara, na boa, agora imagina o seguinte, como seria um mundo em que tem alguma inteligência superior te livrando do mal, amém, o tempo todo, né? Será que a gente teria tido os grandes gênios, os grandes artistas, as grandes inovações, as grandes obras, se tivesse, né, algum tipo de entidade onisciente que de repente vai falar, olha, não, sim, tal. Então, de uma certa maneira, eu quero dar os parabéns a você que ainda está numa época, e para mim também, em que sim, é possível errar, sim, é possível aprender com os próprios erros, sim, é possível ainda bypassar algumas dessas, entre aspas, proteções que em princípio deveriam tornar a nossa vida mais segura. Graças a Deus, eu já passei 50 anos no mundo em que deu para eu errar bastante. Bom, espero que esse erro aqui tenha valido a pena para você. Grande abraço, René de Paula Júnior falando. Roda e avisa.